Olá, voltamos ao nosso terceiro bloco do nosso Cidadania Legal e eu gostaria de apresentar a vocês aí de casa Dr. Marcelo Sacramone. Ele é juiz da Vara de Família do Fórum Central aqui de São Paulo e vai falar um pouquinho com a gente sobre a questão da crise com referência às ações na Vara de Família. É óbvio que quando existe uma crise, seja lá ela intensidade maior ou menor, mas isso impacta diretamente na família. Então nós trouxemos um especialista para dizer como isso tem se tornado nos tribunais. Bom dia, como vai, doutor? Bom dia, Leandro. É um enorme prazer estar aqui, eu agradeço. Prazer é todo nosso. Alexandre, é um enorme prazer também em revê-lo. A Vara de Família, eu até no bloco anterior, Dr. Daniel falando aqui da empresa, a família não deixa de ser uma outra instituição. Infelizmente, como a empresa, às vezes ela quebra. Na família, o grande problema é que, em regra, a pensão alimentícia deve ser o último, ou a última das despesas a não ser satisfeita. Por quê? Porque a não satisfação dos alimentos gera o comprometimento daquele ativo, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele vai ser preso. Estudando um pouco dos efeitos secundários da decisão, do comprometimento dessa decisão, o fato é, nos alimentos, se eu dever para o banco, se eu dever para um credor, eu não vou ser preso. Eu posso ser falido, se eu for um empresário. Na família... Pode ter tido alguns percalços. Exato, aí do ponto de vista jurídico, mas preso nunca. Um nome negativado. Sim. Mas se eu não pagar o alimento para o meu filho, o que é o alimento? É a pensão. Eu vou ser preso. Não há muito o que ser discutido. Claro, o valor daqueles alimentos podem ser revisados, eventual situação transitória de desemprego deve ser considerada, mas o fato é, a criança precisa comer. E para que ela coma, eu preciso obrigar aquele devedor, aquele pai, a pagar. O direito garante... Pai ou mãe, né? Pai ou mãe, ambos. Tudo depende de com quem está a guarda daquela criança e quem está pagando diretamente e quem está depositando. Mas caso ele não pague, ele vai poder inclusive ser preso. O que para o sistema é um... Eu concordo que é um pouco absurdo, porque na realidade eu acabo com a fonte produtora. Né? Se ele não trabalha, ele não vai conseguir receber para pagar. Mas o grande problema é o seguinte, em diversos casos, e quando a crise se aproxima, eu percebo que lá na família é o primeiro, eu acho, talvez, dos indicadores, que os pedidos de alimentos começam a se avolumar. A inadimplência começa a aumentar e esses credores vão começar a ser presos. É um grande problema, é um problema social, inclusive, porque aquela fonte produtora vai parar de produzir, mas os alimentos vão continuar sendo devidos. O grande problema, e há muita gente que critica até a legislação por permitir essa prisão, mas na prática vemos que se ele não é preso ou se não é expedido o mandado de prisão, o inadimplemento continua. Não basta a simples penhora. Esse sistema, como se autogera, como instituições, ele se autogera e ele se alimenta das brechas. Os bens são transferidos para terceiro, não ficam no nome dele, ele não tem saldo bancário, ele não está nem aí com o nome eventualmente negativado, ele não opera com o sistema, ou pelo menos com o seu próprio nome. Por conta disso, esses bens nunca são localizados. Ele fica à margem dessa estrutura. Sim, financeira. Então, penhoras não são efetivas, depósitos não são efetivos. Por conta disso, a prisão acaba sendo o único meio de essa dívida ser executada. E como funciona essa prisão? Explica um pouquinho para o pessoal de casa. Essa prisão é feita por quê? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos? Como é que funciona? Leandro, ele já tem uma condenação na obrigação alimentar, ou seja, já tramitou um processo inicial em que ele foi condenado a pagar alimentos para aquela criança, para aquela ex-esposa, para alguém necessitado. Ou seja, ele já tem o que a gente chama de título executivo, mas na realidade ele tem uma sentença contrária dizendo é sua obrigação pagar. Um juiz diz para ele, olha, você, José, tem que pagar para Maria tantos reais ao mês. Você deve tanto todo mês a tal pessoa. Sim. E quando ele não satisfaz essa obrigação, essa dívida, não paga esse alimento, aquele alimentando, aquela pessoa, aquele credor, em regra, o filho, que depende daquilo para sobreviver,
vai até o judiciário e fala: eu quero que o meu pai pague, eu quero que ele seja executado, ou a minha mãe seja executada. A partir dessa movimentação... O executado aqui, vamos só Sim, colocar sim, bem pai. aqui para o nosso público, porque o Cidadania Legal ele é um programa que tem que pega todas as classes sociais. Então, o executado nesse sentido não é aquela pessoa que vai para o paredão e ser executado, é aquele indivíduo que deve. O é devedor. isso? Sim, o devedor vai ser intimado, ou seja, será enviada uma carta, um oficial para ele de justiça que vai comunicar do direito dele de pagar, e caso ele não pague, ele vai ter uma oportunidade para justificar por que não pagou. Porque efetivamente não consegue, ou teve uma impossibilidade, às vezes pagou e está justificando com os recibos que efetivamente o fez. Sim. Caso ele não demonstre, ou a justificativa dele não seja aceito, ele pode vir a ser preso. Sim. Essa prisão, em regra, é progressiva. Essa prisão começa geralmente em torno de uns 30 dias, é a primeira prisão, e então, até que ele funciona? pague. Ele é condenado a 30 dias de prisão. Daí ele cumpre os 30 dias preso. E depois disso? Pois é, os alimentos continuam sendo devidos. Pelo período anterior, ele não pode ser novamente preso. Aquele que foi preso já e não pagou, Sim. continua devendo, mas não pode ser preso por esse período. Vamos dizer, se ele deve ir lá 6 meses, ele fica 30 dias preso, e aqueles 6 meses, não que ele não tenha que pagar aqueles 6 meses, mas prisão por aqueles 6 meses não existe mais. Exato, não vai poder mais acontecer. Mas, se depois dessa prisão ele continuou sem pagar, ele vai ser preso novamente. Os outros 6 meses, por exemplo. Por exemplo. Uhum. E ele vai preso por quanto tempo? Então, tudo depende daí do juiz. Mas não pode ser inferior aos 30 dias primeiro. Sim, não, porque a medida não foi suficiente. Eu não prendo porque ele é condenado. Não, eu prendo como um modo de coagi-lo a pagar. Então, 30 dias não foi suficiente. Então, muito provavelmente, essa medida vai aumentar um pouco mais. Para quê? Para que eu consiga convencê-lo a pagar. Que é um desafio sempre, né? Se a gente for olhar alguns países que a gente considera mais desenvolvidos, a prisão ela também é para outros tipos de devedores que não só os alimentares. Tem todo o seu processo de defesa, mas eu como investidor dos ativos estressados, quer dizer, o que a gente faz é apostar que empresas vão se recuperar. Seria boa a prisão no mercado financeiro? É um tema super... Tem muita gente em casa que está gostando da ideia. Um tema super complexo, mas eu acho que no extremo sim. Então, um exemplo muito claro, fraudes, né? Então, tem muitos casos onde o empresário, ele, por não respeitar a obrigação dele enquanto administrador de uma companhia que tem empregos, que tem fornecedores, que tem clientes, ele se locupleta da situação. Que seria isso? Que seria esse verbo? Seria ele tira dinheiro para a pessoa física enquanto empresário, de modo a sacrificar a operação da empresa. E quando a empresa quebra, quando a empresa vai à falência, a empresa não tem dinheiro para pagar os trabalhadores, não tem dinheiro para beneficiando, mas ele se enriqueceu muito na pessoa física. E se depois de todo o chamado devido processo legal, a pessoa constitui seu advogado, ter suas defesas, ter discussão de provas, se restar na minha cabeça que houve uma fraude, que houve uma negligência completa e que prejudicou a sociedade toda, eu acredito que o que vai inibir é a prisão desse sujeito, para que não haja mais fraudes. Sim. Bom, você de casa, acompanhe conosco aqui o Cidadania Legal e também o nosso livro da semana. Ingresse aqui no nosso site, que está aparecendo na sua tela, faça lá o cadastro. Também pode ser acessado pela nossa rede no YouTube. Você entra lá no YouTube, redecd.net, ingressa lá, você vai ter o nosso canal aqui na Rede CD e pode acompanhar todos os nossos programas do Cidadania Legal. Até o próximo bloco em Cidadania Legal.